de Oliveira Costa, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras. Comecei com um projeto faz mais ou menos 6 meses, a ideia já estava uns 2 anos, eu queria começar para investir. E aqui, a primeira estufa que eu tive foi de mais ou menos 400 metros quadrados, e agora eu estou com outra estufa de 200 metros quadrados. A ideia é continuar a expansão, conforme o mercado também, mas é algo que eu estou gostando bastante e tenho ideia de ampliar. Você pode acompanhar aqui nas bancadas que toda bancada passa uma solução, que é água mais nutrição, passa nas saídas. Então a gente é 100% dependente dos motores. Então, diferente da terra, que você tem todos os alimentos, os nutrientes na terra, a gente está o tempo todo preocupado se a adubação está vindo de forma correta para cá. Então precisa de um equilíbrio, precisa de muito equilíbrio, né? E saber das necessidades da planta em cada época, cada época que eu falo, cada estação, né? Que a gente tem que ir mudando também os sais. E também, dependendo da temperatura, dependendo da umidade, a gente tem que controlar os sais para que a gente tenha uma planta saudável. O controle dos sais aqui na hidroponia, através dos tanques de irrigação. A gente tem, nos tanques, a gente tenta equilibrar o máximo possível dos macroelementos, macronutrientes, que são os nutrientes mais requeridos pela planta, né? E também dos micronutrientes. Todos esses controles são feitos através de um medidor de bolso mesmo, que é o condutivímetro elétrico. Com esses níveis desse aparelho, a gente consegue ver se tem mais sal ou menos sal nos tanques. O problema desse aparelho é que ele mostra pra gente quanto que está de uma forma geral. Ele não equilibra por nutriente. Então, normalmente a gente repõe numa relação que a gente já tem pré-estabelecida de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, entre outros microelementos. Então, isso dificulta muito, né, a nossa vida aqui no campo, por se tratar de, às vezes, não estar precisando de um certo elemento e a gente está repondo o mesmo elemento também. Então, a gente tem uma certa dificuldade nessa parte. Mas é de uma forma amadora, na verdade, essa reposição e essa verificação, né? Porque a gente, através de um único aparelho, a gente tem que verificar diariamente, né? Porque a gente fica muito refém da hidroponia, pela nutrição. Então, diariamente, a gente tem que estar verificando se está precisando repor ou não a nutrição. É muito amador porque é um único aparelho para falar para você o que precisa, se precisa repor ou não. O cálculo feito dos sais aqui na hidroponia é feito através do instrumento de bolso, como eu tinha dito, né, do condutivímetro elétrico, e dependendo dessa quantidade a gente checa uma tabela. A gente tem a tabela específica de quanto que vai dar a quantidade, quanto que vai dar o valor do condutivímetro, que vai apresentar pra gente, e o tanto de sais que a gente tem que colocar nas bancadas. A minha maior dúvida antes de começar o projeto de hidroponia é porque o pessoal falava que a gente fica muito refém, né, do trabalho aqui, que a gente realmente não pode deixar um segundo, né, deixar mais de um dia. Eu não consigo deixar mais de uma tarde, né, sozinho aqui o campo. Então a gente realmente tem que ficar preocupado, tem que ficar olhando o tempo todo se os motores estão funcionando, porque a gente refém o tempo todo da água, né, e da solução. Então a gente tem que ficar o tempo todo medindo temperatura, medindo o pH, medindo condutividade elétrica. Então a gente não pode deixar de jeito nenhum, eu pelo menos, particularmente, eu não deixo mais de um dia, fico mais de um dia livre aqui do trabalho. Eu sempre estou olhando, a gente fica bem refém mesmo do trabalho. A gente tem alguns riscos, que são os principais riscos da hidroponia. A gente não sabe, quando a gente está colocando os nutrientes, a gente não sabe quais nutrientes específicos estão sendo mais consumidos ou menos consumidos pelas plantas. A gente coloca, como eu te falei, uma relação de forma total, a gente não sabe especificamente o que precisa. Então pode ser que a gente esteja colocando algo que a planta nem precise, né? O que aumenta o valor do produto que a gente desperdiça, entre aspas assim, né? Na caixa, e desregula também a planta, né? Qualquer desequilíbrio na planta traz maiores problemas, como maior incidência de praga, né? Pode ser uma doença que entra por oportunidade, vendo que a planta não está na forma mais sadia, ou por outro inseto que também é oportunista, que vê que a planta não está
sadia, suficiente para se defender. E esse é o nosso maior risco de não ter um controle ideal de nutrição. Em relação ao controle de sais que a gente coloca no tanque de pulverização, a gente não tem muito controle, é só de acordo com a necessidade mesmo, né? A gente sabe quais são as épocas ideais da gente ter o controle, diferenciar as quantidades, né, que é a quantidade de sais. Mas realmente o controle, o histórico, que é o que faz a maior diferença pra gente, que a gente é bom ter, a gente não tem nada para armazenar, né? Não é nada computadorizado. É algo que a gente está no dia a dia ali, medindo, verificando e trocando, mas nada escrito, né? Não tem nada que a gente consiga, num ano, olhar qual foi num gráfico, o que está acontecendo, coisa que eu acho que seria muito interessante também de ter. Algumas tecnologias ainda estão bem escassas no nosso mercado, mais pela questão de valores mesmo, sabe? Alguns produtos que podem até chegar a gente, mas são muito caros, sabe? A gente não consegue ter acesso pelo preço. Então, se a gente quer ter o controle, por exemplo, de sais, um controle o tempo todo, né? Algo que nos avise que o pH baixou muito, o pH subiu muito, ou a condutividade elétrica, são sais, nos avisar que está muito baixo, né? Um programa que pode mandar o tempo todo para a gente por telefone, algum aplicativo, alguma coisa que possa nos ajudar a não ficar tão escravo o tempo todo de estar acompanhando aqui no campo, algo que a gente possa tirar pelo menos uns 2 dias, né? Uns 3 dias que for, e voltar e ficar tranquilo porque a gente está acessando o site o tempo todo, acessando o aplicativo que for, que tiver alguma interface, né, para a gente poder acompanhar 24 horas. Além dos produtos, além da parte tecnológica, né, sobre os produtos, a gente tem problemas também na uniformidade das mudas, né, também, e na uniformidade até dos sais, né, do que a gente compra, de manter o mesmo padrão, a mesma qualidade. Isso também é difícil e dificulta muito a plantação. A gente até compra com os dados fornecidos nas empresas, nos sacos, né, que vem, os nitratos, sulfatos, mas tem uma certa dificuldade de ter o mesmo padrão, a mesma qualidade. A respeito das ofertas de tecnologia que a gente tem, eu vou ser sincero, chega pouca coisa pra gente, eu não sei se existe no mercado, sinceramente, eu não sei, a gente até busca em alguns sites que a gente conhece que vende insumos agrícolas, que tem tecnologia para hidroponia, mas a gente ainda encontra poucas coisas, o que encontra é muito caro, né? Eu não tenho, por exemplo, eu já estou aqui 6 meses, já tenho relação com bastante gente que está no meio, e eu nunca vi nada fornecido de algumas empresas que possam ter essa tecnologia, né, de controle de sais, de controle, isso que eu falo não dos calibradores de bolso, dos medidores de bolso. Estou falando de tecnologias que envolvem interfaces, né, como aplicativos. Eu realmente não vi, tem poucos amigos que têm, os que têm não é sobre coisas muito específicas, assim, sabe, de sais. É mais falando sobre se o motor está funcionando, se está com energia na estufa, mas eu nunca vi nada assim relacionado a sais, né, e isso é muito importante para a gente. Eu estava falando sobre a respeito dos sais, né, que a gente fala, que a gente compra muito aqui, que a gente usa o nitrato de potássio, sulfato de potássio, a gente usa o NKP. Então, o que acontece? Quando a gente compra esses sais, né, esses adubos, normalmente vem com uma garantia que tem a quantidade específica para cada sal, né? Só que a gente realmente não tem como avaliar isso, se realmente tem, né? É a garantia da empresa dá, mas nem todas as empresas são idôneas, né, confiáveis. Então, além da gente comprar esses produtos, a gente tinha que ter um jeito de verificar se realmente tem a quantidade de nitrato, a quantidade de sulfato, a quantidade de potássio e todos os nutrientes, né? Para a gente conseguir saber se realmente é isso que a gente está adubando para não desequilibrar a planta e ter maiores problemas depois. Autoponia, automação para sistemas hidropônicos.